Olá, Ramon Durães, é um prazer falar com você. Nós estamos no canal RD Site e o bate-papo do dia é sobre inconsistência eventual de banco de dados no cenário de microservices. Então, você está participando de um exclusivo canal sobre estratégia de desenvolvimento de software, a tua contribuição é fundamental, participa nos comentários, chuva de like e você pode mandar sugestões também de temas no e-mail ramondurães@2pc.software. Os principais temas do momento eu vou discutir aqui com vocês direto à trincheira, tá? Então aqui é um bate-papo sobre experiências do mundo real para te ajudar na sua estratégia de desenvolvimento de software. Essa transição para o mundo de microservices requer um princípio fundamental. Se você trabalha há mais de 10 anos em projetos de banco de dados, faz um detox, tá? Porque essa é uma grande ruptura, é um assunto que gera sempre muitas discussões. Eu até tenho vários vídeos no meu canal no YouTube com a playlist banco de dados, porque requer uma mudança muito grande de paradigma. Durante todos esses últimos 25 anos que eu venho trabalhando em projetos de software, sempre o banco de dados é uma grande discussão. Só que agora, nesse contexto de mundo distribuído, nós temos que mudar completamente o nosso mindset, tá? Tem que mudar a forma de pensar, tem que usar novas estratégias. E não fique triste, banco de dados é relevante. Você precisa pensar na estratégia do seu software, na estratégia do seu negócio e como você vai contribuir, né, para tornar a sua operação cada vez mais ágil e mais eficiente. E uma grande discussão nesse mundo de microservices é justamente esse paradigma sobre banco de dados. E o primeiro deles é: nossa, eu vou separar o meu banco de dados, como é que isso vai funcionar? Eu vou ter dados duplicados. Existe uma energia muito grande gasta com rejeição. Eu recomendo sempre, olha, abra o coração a pensar diferente, e você vai ter resultados diferentes. Se você ficar gastando energia, bloqueando sua forma de pensar, você só vai perder tempo, tá? Porque o mundo mudou e se você não acompanhar, você não vai conseguir dar respostas, tá? As soluções que você tinha no passado funcionavam no passado, hoje não funciona mais. Cada vez mais você personaliza uma nova dinâmica, novas estratégias, mais velocidade. Quantas vezes, fala pra mim aí, você deixou de evoluir o seu software para não mudar o seu banco de dados? É engraçado, né? Você deve estar rindo aí agora comigo. Ou quantas vezes você mudou o banco de dados uma alteraçãozinha e quebrou no sistemão, né? Propagou um monte de problema que você nem sabia que existia, que aquelas telas do seu megalítico, né? Não devia ser nem mono, é megalítico, né? Tá destruindo todas as suas aplicações, né? Então é a hora de você pensar diferente, tá? E aí quando você pensa em microservices, você tem que aprofundar numa discussão de domínio de design, tem que estudar, tem que trabalhar muito na modelagem do negócio, estabelecer uma conversa com o negócio para poder qualificar quais são os seus domínios, né? Porque quando você tem um contexto delimitado, esse contexto vai ter toda a operação específica para aquele contexto. Essa é uma forma de pensar que provoca uma ruptura do que você está fazendo hoje. Porque hoje você tem um banco de dados que é um contextozão desse tamanho e vai ter agora um monte de contextos independentes. Esses contextos precisam ser autônomos. Se você não dá autonomia, esquece, não vai para o microservice. Para de brincar, tá? Se você quer trabalhar com microservices, você precisa pensar diferente e você precisa trabalhar muito nessa abordagem de domínio para que você tenha o contexto de trabalho totalmente independente. Esse contexto vai ter escalabilidade própria, vai ter o banco de dados independente, tá? Porque ele tem um ciclo de vida independente. Você pode manter e evoluir aquele contexto independente dos outros, sem quebrar a sua operação. É essa a forma de pensar. E dessa forma você vai escalar também esse cara totalmente independente. Imagina um trabalho no e-commerce. Você pensa muito na vitrine, no produto e esquece do cálculo de frete. E às vezes deixa de comprar porque não está conseguindo escalar o cálculo de frete, né? Então, no mundo de microservices, você vai escalar só aquela porção específica. E essa forma de trabalho também vai dar total autonomia para você ganhar agilidade e ganhar segurança, porque você está mudando aquele contexto. Você não está mudando o seu megalítico totalmente, tá? Então, tá na hora da gente pensar diferente e parar de perder medo, tá? E começar a entender por que você está com medo. Anote as suas crenças e busque respostas para elas, tá? E uma crença muito grande é sobre inconsistência. A gente fala muito sobre o teorema de Capra, recomendo você dar uma estudada, porque você precisa começar a pensar sobre essa questão de inconsistência. A inconsistência eventual ela é fundamental, mas não é porque você tem contextos independentes que você tem dados duplicados. Essa é uma dor de cabeça muito grande que muita gente demora a superar. Precisa ir para o psicólogo para entender esse momento, porque existe uma paixão ainda muito grande. As pessoas gostam de cerveja e gostam de banco de dados da mesma forma, eu não consigo entender. Então, você tem um contexto
com uma visão de banco de dados daquele contexto. Você tem um outro contexto com uma visão de banco de dados daquele outro contexto. Então é dessa forma que você precisa pensar a sua estratégia. E não pensar, eu tenho o meu banco de dados, estou com uma cópia do banco de dados aqui. Se você pensa no e-commerce, a área de compras tem um produto, uma visão de produto. A outra área de vitrine tem um outro produto. Ah, é o mesmo, Ramon? Não, eles têm o mesmo SKU, mas do ponto de vista de negócio, são produtos diferentes. É esse paradigma que você precisa vencer. É dolorido, né? Eu sei disso. Todo mundo passa por isso. E tá todo mundo vivo, tá? E você vai passar também. E aí o que acontece? Quando você junta agora todos esses contextos, esses microservices, nesse mundo, você vai ter um cara no meio ligando toda a comunicação, que é o seu barramento de mensageria. Então, se você trabalhar com um serviço de streaming e trabalhar com a estratégia de Event Driven Architecture, o que vai acontecer? Todos esses microservices vão propagar inteligência, vão propagar eventos, né? E esses eventos vão passar pelo barramento de mensageria, que é um data store para você também, tá? Então, se você quer consultar alguma informação real-time de o que está acontecendo, consulta o serviço de streaming. O serviço de streaming sabe toda a movimentação de todos os eventos, tudo que aconteceu dentro daquele serviço. Então isso é muito legal, né? Às vezes você está com um paradigma olhando só para um determinado ponto, mas você tem uma plataforma hoje, N plataformas que suportam serviços de streaming e que vão alavancar isso para você gratuitamente. Você pode ter um motor de fora lendo todo o comportamento, tudo que está acontecendo nas aplicações e tomar decisões em real time. Você pode ler esses dados, consolidar numa outra base. Então, enfim, você pode fazer muita coisa, tá? Você tem tecnologia para isso, você tem estratégias. Só precisa se dedicar a pensar diferente do que gastar tempo criando resistência. Eu vejo as pessoas gastando mais tempo com resistência do que procurando fazer da forma correta e pensar diferente, tá? Então, sobre inconsistência eventual, o que significa isso? Significa que dentro do contexto de domínio, dentro do microservice, ele tem que estar autônomo 100%. E ele tem a visão dele naquele contexto consistente para ele. Então essa visão de consistência eventual é se você quer uma visão macro de tudo. E aí existem N abordagens, né? Você pode adotar dentro desse cenário. Como eu falei para você, eu falei aqui do serviço de streaming, que ele é um data store para você, tá? Onde você pode consultar o próprio serviço de streaming e obter dados. Você pode usar um serviço de integração de tempos em tempos aí, fazendo um ETL, buscando dados e montando uma outra view separada. Não interfere, por favor, na sua base de dados do seu microservice, tá? Você pode ter um outro microservice aí num outro caso eventual que consulta alguma informação e consolida para você também numa outra visão, tá? Então, você precisa entender que o mercado evoluiu, que as estratégias evoluíram, que a gente precisa dar novas respostas e dessa forma, pensando diferente, pensando em microservices, você vai ganhar agilidade, você vai ganhar escalabilidade, você vai criar um negócio responsivo, tá? Então o negócio evoluiu, você evolui o seu contexto sem se preocupar com o restante. E é dessa forma com que você vai mantendo os seus contratos dos seus microservices, manter a evolução do seu negócio com velocidade e com a segurança que você precisa, né? Você precisa usar a tecnologia para gerar valor de negócio. Esquece banco de dados é um fator à parte. Se você pensa no negócio, como eu te coloquei, pensa no domínio, pensa na estrutura, manter a persistência disso vai ser algo à parte dentro do seu serviço. Ponto. Né? Conecta todas as peças e você vai ver a sua estrutura funcionando e gerando valor. Principalmente conseguindo evoluir, né? Então, se você precisar de uma alteração num campo dentro de um contexto, vai mudar esse campo, vai entender o negócio e vai ser mais responsivo, né? Vai gerar valor. Essa é a ideia principal. Então, as suas principais dúvidas sobre inconsistência eventual são resolvidas nesses pontos que eu coloquei, tá? Se você tiver alguma dúvida adicional, coloque também nos comentários, é super importante que a gente discute por aqui ou em outros vídeos. Eu estou sempre evoluindo as principais discussões sobre estratégia de desenvolvimento de software. O tema microservices é um tema muito comum e recorrente. Quem quiser conversar um pouco mais sobre isso, a gente apoia toda essa transição usando nosso produto DevPrime. Visita 2pc.software ou manda um e-mail para mim, ramonduranz@2pc.software, para entender como nós apoiamos toda essa transição.